Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos ao ET Justo, tá começando mais um episódio. Galera, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje nós vamos tratar do informativo número 817 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 25 de junho de 2024. Galera, antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, que é muito importante para a gente, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuírem cada vez mais. E também, galera, não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo para clicar no link e comprar nosso curso de Direito e Processo Civil em Alta Performance com o professor mestre doutor pela PUC São Paulo, Marcelo Fortuna, também juiz de direito. Galera, ele tem um recado aí para vocês. Fala pessoal, você que gosta de estudar teoria geral da prova, está se preparando para concurso? Galera, no nosso curso nós temos muitas novidades. Você já ouviu falar de standard probatório? Isso mesmo, standard probatório na sua dimensão subjetiva e na dimensão objetiva. E a verdade que se busca no processo? Uma verdade por correspondência aos fatos ou uma verdade por coerência entre as narrativas processuais? Você sabe trabalhar isso? E prova estatística, isso mesmo, caiu na segunda fase da magistratura do Paraná. Você sabe o que é prova estatística? É uma prova científica, não é? Serve para o raciocínio indutivo, serve para a realização de inferência. No nosso curso nós trabalhamos todas essas questões. Vamos com tudo, pessoal. Galera, não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo para ter acesso ao nosso curso. Galera, vamos lá? Informativo 817 do STJ. Direito Constitucional. Resumo. Não podem ser consideradas válidas as relações jurídicas regidas por medida provisória afastada por meio de decisão liminar em ação direta de inconstitucionalidade, quando esta decisão ainda se encontrava em vigor no momento da rejeição da medida provisória. Processo. Recurso especial número 2.024.527 do Rio Grande do Sul, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, rejeitou o controle de constitucionalidade concentrado da aplicação da medida provisória número 242 de 2005, uma vez que, sendo rejeitada, só restariam as relações jurídicas constituídas sob a sua égide, relações subjetivas que deveriam ser tratadas por outros meios processuais. A referida medida provisória foi suspensa por decisão liminar na ADI número 3.467-7 do Distrito Federal, sendo esta ação posteriormente extinta por perda do objeto. Uma vez que o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória por razões de inconstitucionalidade. Nesse sentido, o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição Federal de 1988 estabelece que as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a vigência de uma medida provisória rejeitada são regidas por ela. Isso significa que os atos realizados sob o amparo da medida provisória permanecem válidos, mesmo após a sua rejeição. No presente caso, essa determinação abrange não apenas os atos diretos resultantes da aplicação da medida provisória, mas também os efeitos decorrentes desses atos, incluindo atos judiciais que levaram à suspensão da eficácia da medida provisória em controle concentrado de constitucionalidade. A ausência de rigidez jurídica é a marca dessas relações formadas por norma jurídica afastada em controle de constitucionalidade por decisão liminar. Conforme bem pontuado pelo Tribunal de Origem, no momento da edição do ato declaratório número 1 do Senado Federal, em 27 de julho de 2005, que rejeitou a medida provisória, vigia a medida cautelar concedida pelo STF, suspendendo a eficácia da referida norma, razão pela qual admitir-se o entendimento defendido pela autarquia de que se perpetuariam as consequências concretas produzidas no período de vigência da medida provisória, implicaria em verdadeira repristinação, fazendo a norma ter efeitos em momento no qual estava suspensa. Repristinação é essa que adviria contraditoriamente de sua própria revogação.
Dessa forma, uma vez constatada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal por meio de medida liminar, a qual ainda estava em vigor quando da rejeição da medida provisória pelo Congresso Nacional, as relações jurídicas objeto da impugnação judicial não podem ser consideradas válidas. Legislação. Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 11. Medida provisória número 242. Precedentes qualificados. ADI número 3.467 do Distrito Federal. Direito administrativo e direito econômico. Resumo. O serviço oferecido por plataforma de tecnologia que envolve operações conjuntas com empresas de fretamento, anúncio e cobrança individual de passagens para viagens interestaduais, é um tipo de fretamento em circuito aberto e configura prestação irregular de serviço de transporte rodoviário de passageiros. Processo. Recurso especial número 2.093.778 do Paraná. Relator julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. O caso concreto envolve a prestação de serviços de fretamento em circuito aberto realizado por meio da utilização de plataforma eletrônica em que os passageiros adquirem viagens para destinos de seu interesse, normalmente em rotas consideradas lucrativas pelas empresas de transporte de passageiros em geral. Sobre o tema, o Decreto número 2.251 de 1998 define, em seu artigo 3º, inciso 11, o fretamento eventual ou turístico como serviço que é prestado a pessoa ou a um grupo de pessoas em circuito fechado, com emissão de nota fiscal e lista de pessoas transportadas por viagem, com prévia autorização ou licença da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Por outro lado, dispõe o parágrafo 1º do artigo 36 do Decreto nº 2.251 de 1998, que, no transporte interestadual e internacional de passageiros, sobre fretamento contínuo ou eventual turístico, não poderão ser praticadas vendas de passagem e emissões de passagens individuais, nem a captação ou desembarque de passageiros no itinerário. Vedadas, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio nos veículos utilizados na respectiva prestação, ou seja, a legislação exige que o serviço de fretamento, para ser autorizado, deve ser praticado somente em circuito fechado. As viagens de ida e volta são realizadas com os mesmos passageiros, o que não é o caso de pelo menos grande parte dos serviços oferecidos pela referida empresa. Consoante destacado pela NTT em sua manifestação sobre o serviço de fretamento, excluindo-se essa característica, iria haver uma descaracterização do serviço de fretamento, que passaria a se aproximar mais de um serviço regular, vez que um passageiro poderia entrar na plataforma, comprar a viagem de ida para a data e horário que o atendesse melhor e, na sequência, pesquisar viagem de volta de seu interesse, conforme prevê a Resolução nº 4.770 de 2015. Em vigor, uma empresa que deseja operar serviço de transporte regular deve cumprir requisitos muito mais rigorosos que as empresas que operam somente o fretamento. Nesse sentido, é insustentável a tese da empresa de que atuaria apenas como intermediária, pois, de acordo com o recorte fático delineado pelo Tribunal de Origem, o modelo por ela adotado necessariamente envolve operações conjuntas com empresas qualificadas como parceiras. Tanto é assim que ela própria anuncia e cobra individualmente passagens para viagens interestaduais, conforme relatório da ANTT. Dessa forma, o serviço oferecido pela plataforma de fretamento em circuito aberto implica, na realidade, a prestação irregular de serviço de transporte rodoviário de passageiros. Ou seja, de forma indireta, a plataforma atua como se fosse uma empresa de transporte regular de passageiros em quaisquer rotas interestaduais em que há demandas de viagens, ainda que de forma indireta, pois o serviço é executado por meio de empresas parceiras. Configurada, portanto, a atuação em situação de concorrência desleal com as empresas que prestam regular serviço de transporte interestadual de passageiros. Direito Civil, Direito Digital. Resumo: não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional de motorista de aplicativo que pratica ato suficientemente gravoso, com a possibilidade do posterior exercício de defesa visando ao recredenciamento. Processo.
Recurso especial número 2.135.783 do Distrito Federal, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível descredenciamento definitivo de motorista de aplicativo, sem direito ao contraditório, à ampla defesa e à notificação prévia. Nos termos do artigo 5º, combinado com o artigo 12, parágrafo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da LGPD. A transparência é o princípio da LGPD que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados. O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional, nos termos do artigo 20 da LGPD. Conjugando esse dispositivo com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entende-se que o titular de dados pessoais deve ser informado sobre a razão de suspensão de seu perfil, bem como pode requerer a revisão dessa decisão, garantido o seu direito de defesa. Considerando que, a depender da situação fática, a plataforma de transporte individual poderá ser responsabilizada por eventuais danos causados ou sofridos por seus usuários. Cabe a ela analisar os riscos que envolvam manter ativo determinado perfil de motorista, assim, sendo o ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou seus usuários. Não há óbice para a imediata suspensão do perfil profissional, com a possibilidade de posterior exercício de defesa visando o recredenciamento. Seriam os casos, por exemplo, de comportamento inadequado do motorista em razão de assédio ou importunação sexual, racismo, crimes contra o patrimônio, agressões físicas e verbais, dentre outras questões que envolvam não somente o contratante, senão o consumidor, seu bem-estar, segurança e dignidade. Conferido o direito de defesa e ainda assim a plataforma concluir que restou comprovada a violação aos termos de conduta, não há abusividade no descredenciamento do perfil, até porque não se afasta a possibilidade de revisão judicial da questão. Lei 11.719 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 5º, inciso 1, artigo 12, parágrafo 2º e artigo 20. Direito processual civil. Resumo. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a títulos de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas nulas em anterior ação de repetição de indébito. Processo. Embargos no recurso especial número 2.036.447 Pernambuco, julgado em 12 de junho de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade de ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de acessórios, juros remuneratórios, incidentes sobre tarifas bancárias declaradas nulas em sentença proferida em ação anterior, na qual a instituição financeira foi condenada à devolução de valores cobrados indevidamente pela instituição financeira. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação das questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. Desse modo, o fato de, na primeira demanda, o autor pleitear a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e, na segunda, pedir especificamente a restituição em dobro do total cobrado em obrigações acessórias referentes às mesmas tarifas, não é suficiente para autorizar a conclusão de que se trata de lide diversa, pois a causa de pedir das duas demandas é a mesma. Consta do voto proferido no acórdão paradigma, no recurso especial número 1.899.115 Pernambuco, relator ministro Marco Aurélio Belize. Ao analisar caso idêntico, a terceira turma reconhecer a existência de coisa julgada material em relação ao pedido de repetição de indébito dos juros remuneratórios nos seguintes termos. Se a parte eventualmente esqueceu de deduzir, de forma expressa, a pretensão de ressarcimento dos juros remuneratórios que incidiram sobre as tarifas declaradas nulas na primeira ação, não poderá propor nova demanda com essa finalidade, sob pena de violação à coisa julgada.
Não se pode olvidar que o acessório, juros remuneratórios incidentes sobre a tarifa, segue o principal, valor correspondente à própria tarifa, razão pela qual o pedido de devolução de todos os valores pagos referentes à tarifa nula abrange, por dedução lógica, a restituição também dos encargos acessórios cobrados, sendo incabível nova ação para rediscutir essa matéria. Na hipótese sob exame, a discussão acerca da quantia paga a título de encargos acessórios estava compreendida, embora certamente pudesse ter sido mais explicitamente formulada na parte final da petição inicial dedicada ao pedido, na primeira demanda, em que é pleiteada a devolução dos valores cobrados indevidamente a título de taxas e tarifas, sendo incabível o ajuizamento de nova ação para ampliar o alcance de sentença atingida pela coisa julgada material. Direito processual civil. Resumo: admite-se a comprovação da instabilidade do sistema eletrônico com a juntada de documento oficial em momento posterior ao ato de interposição do recurso. Processo: embargos no agravo do recurso especial número 2.211.940 do Distrito Federal, julgada em 12 de junho de 2024. Legislação: Código de Processo Civil, artigo 244, parágrafo 1º, Lei 11.419, Lei de Processo Eletrônico, artigo 10. Resolução de CNJ número 185, artigo 10. Direito processual civil. Resumo: não é legítimo o descumprimento de cláusula compromissória pactuada por sociedade empresária que foi sucedida pela União, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.129 de 2015, na Lei de Arbitragem, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. RESP. Processo: recurso especial número 2.143.882 de São Paulo, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor: o entendimento de que antes das alterações promovidas na Lei de Arbitragem pela Lei nº 13.129 de 2015, era vedado à administração pública sujeitar-se ao procedimento arbitral contrário à orientação dominante na doutrina especializada e destoa dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Federal e do Supremo Tribunal Federal, ao tempo em que essa possibilidade não era explícita na legislação. Desta forma, não é legítima a pretensão da União em afastar o juízo arbitral quando suceder sociedade empresária que houver celebrado contrato contendo cláusula compromissória de arbitragem, em data anterior à liquidação e consequente incorporação do seu patrimônio pelo ente federal, ainda que se entendesse que a sucessão pela União teria mudado o regime do contrato. Esse entendimento não poderia invalidar o compromisso passado, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Não tem relevância o fato de que a sucessão da União ocorreu sobre uma ação indenizatória já em curso, que tem como causa de pedir o alegado descumprimento do contrato. Isso porque, conforme entendimento positivado no artigo 8º da Lei 9.307 de 1996 e pacificado em doutrina e jurisprudência, a cláusula compromissória constitui um negócio jurídico autônomo, que tem justamente finalidade de permitir a resolução de disputas, expressando a vontade das partes de que o juízo arbitral permaneça competente durante as controvérsias envolvendo o contrato. Ainda, contrário à boa-fé objetiva que a União, por um lado, possui a indenização pelo descumprimento de contrato e, por outro, queira afastar a cláusula compromissória nele inserida. Seja pela validade da cláusula compromissória, seja pela imposição ético-jurídica de que sejam preservadas as legítimas expectativas dos contratantes, deve-se aplicar, no caso, o entendimento que preconiza a transmissibilidade deste tipo de cláusula em caso de sucessão. Destarte, o enunciado número 16, aprovado na primeira jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal, dispõe que o adquirente de cotas ou ações adere ao contrato social ou estatuto no que se refere à cláusula compromissória, cláusula de arbitragem, nele existente. Assim, estará vinculada a previsão da opção da jurisdição arbitral, independente de assinatura ou manifestação específica a esse respeito. Lei 9.307 de 1996, artigo 8º, Lei nº 13.129 de 2015. Direito processual civil, direito penal. Resumo: não é adequada a decisão que impede a habilitação do ofendido em mandado de segurança,
cujo propósito afeta seus interesses, sendo imperativa a formação do litisconsórcio passivo necessário. Processo: agravo no recurso especial número 1.700.368 Ceará, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. As garantias constitucionais do devido processo legal, do exercício do contraditório e da ampla defesa, sob o prisma da defesa, também deve ser considerada sob a perspectiva do ofendido vítima, tendo em vista o inafastável interesse do resultado advindo do processo instaurado. Nesta perspectiva, a vítima participa ativamente ao ser ouvida, ao apresentar elementos de prova ou sugerir diligências, bem como ao atuar em favor da reparação dos danos sofridos em decorrência da conduta criminosa. Nessa linha, as alterações do Código de Processo Penal expressaram crescente intenção do legislador de confiar papel relevante ao ofendido, seja na fase inquisitorial, seja na fase acusatória da persecução penal. No outro viés, a jurisprudência do STJ e do STF, em regra, não admitia intervenção de terceiros em ação de mandado de segurança, assim como em habeas corpus. Contudo, ao longo dos anos, o entendimento desta Corte do Supremo Tribunal Federal passou a flexibilizar a intervenção de terceiros em sede de habeas corpus para permitir a participação do querelante no julgamento do RET. De sorte, se na hipótese de utilização da ação de habeas corpus, na qual se tutela o direito constitucional de locomoção, a jurisprudência, excepcionalmente, tem admitido a possibilidade de intervenção, a mesma compreensão pode ser aplicada ao mandado de segurança, uma vez que o direito a ser discutido se refere à tutela dos interesses legítimos da vítima, no caso, a reparação de danos. Na situação em análise, a ação constitucional na origem, ao impugnar decisão que indeferiu restituição de valores oriundo de furto milionário, ensejou a aplicação do direito de participação da vítima, Banco Central, no feito mandamental cujo propósito afeta seus interesses legítimos de ressarcimento dos danos em decorrência do crime praticado. Afastar a vítima da discussão que busca delimitar ou condicionar seu direito de participar ativamente nos feitos que afetam seus interesses viola exatamente o referido direito de participação. Ademais, diversamente do que ocorre com habeas corpus, no mandado de segurança existe norma autorizativa de intervenção de terceiros, devendo ser afirmado, por isso, a sua admissibilidade. Nesta esteira, a observância do devido processo legal perpassa pelo atendimento do artigo 24 da Lei nº 12.016 de 2009, materializando-se com a formação do litisconsórcio passivo necessário. Artigo 42 do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 114 do Código de Processo Civil de 2015, assegurando ao Banco Central o exercício do contraditório na defesa de seus interesses no bojo do pedido de restituição de valores arrecadados com a alienação antecipada de bens adquiridos com o produto do furto milionário, do qual figura como vítima. Em um ordenamento jurídico que proclama e fomenta a atuação do ofendido na persecução penal, não se mostra adequado obstar a sua habilitação em mandamus cujo propósito afeta a esfera de interesses da vítima, de modo que é imperativo a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade. Legislação, Lei 12.016 de 2009, artigo 24. Tema bom para ser cobrado em prova, hein, galera? Código de Processo Civil, artigo 114. Direito consumidor, direito notarial e registral. Resumo. A inscrição e manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes está adstrita ao prazo de 5 anos, contados do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida, que deverá estar inserida no banco de dados da administradora do cadastro. Processo. Recurso especial número 2.095.414 São Paulo, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as informações constantes do órgão de proteção de crédito devem ser objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão. Contudo, não há obrigação legal de administradora do cadastro de inadimplentes inserir no seu banco de dados todas as informações constantes na certidão de protesto do título.
Isso porque é da competência privativa do tabelião de protesto de títulos o serviço de publicidade dos dados constantes no título de crédito protestado. Artigos 2º, 3º e 27 da Lei 9.492 de 1997. A função do tabelionato de protesto não se confunde com a da entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes, a quem apenas cabe, após prévia notificação do devedor, manter o banco de dados atualizado com informações de devedores, pessoas físicas ou jurídicas, a fim de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro. Artigo 2º, inciso 1 da Lei 12.414 de 2011. No mais, de acordo com a Lei de Cadastro Positivo, devem constar no banco de dados da administradora do cadastro de inadimplentes informações vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor. Artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 1. Isso significa que, além dos registros tradicionalmente negativos sobre inadimplência, as instituições responsáveis pelo cadastro também podem incluir informações positivas, como histórico de pagamentos em dia e comportamento financeiro favorável. Dados como o nome do credor, portador, CNPJ ou CPF, endereço, tipo de título, numeração e data da emissão do título não estão intrinsecamente ligados à análise de risco de crédito ao consumidor. As informações são mais relevantes para a documentação específica do título de crédito e podem ser obtidas diretamente no tabelionato, cujo tabelião é o responsável por divulgar informações relacionadas a títulos de crédito protestados. Em contrapartida, a data de vencimento do título é uma informação essencial para a análise de risco de crédito ao consumidor, devendo obrigatoriamente constar no banco de dados do cadastro de inadimplentes. O Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, parágrafo 1º, prevê expressamente que não podem permanecer no cadastro de inadimplentes informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Nesse sentido, foi editada a súmula número 323 do STJ. A data de vencimento da dívida é informação de extrema relevância para determinar o período de manutenção do dado negativo do consumidor no cadastro de inadimplentes, desempenhando papel fundamental na gestão adequada das informações sobre os devedores, contribuindo para preservar a integridade e a precisão dos registros nos cadastros de inadimplentes. Essa prática tem por finalidade salvaguardar os direitos dos consumidores, assegurando que dados desatualizados não comprometam seu acesso ao crédito por um período excessivamente prolongado. Dessa forma, a negativa do período para que conste no banco de dados do cadastro de inadimplentes a data de vencimento da dívida ofende o artigo 43, parágrafo 1º da Lei nº 8.078 de 1990. Legislação. Lei 9.492 de 1997. Artigo 2º, artigo 2º, 3º e 27. Lei nº 12.414 de 2011. Artigo 2º, inciso 1 e artigo 3º, parágrafo 3º. Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, parágrafo 1º. Súmula número 323 do STJ. Direito notarial e direito registral. Direito empresarial. Nos termos da CUP, Convenção da União de Paris, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, sendo relevante a análise do comportamento das partes para tal definição. Processo, recurso especial número 2.061.199 do Rio de Janeiro, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de se considerar não somente a má-fé, mas também a notoriedade da marca, para fins de definir se é ou não imprescritível o pleito de nulidade do registro. Sobre a necessidade de se considerar ambos os elementos, para fins de dizer se é ou não imprescritível o referido pleito de nulidade, as duas turmas que compõem a segunda sessão já se manifestaram no sentido de que a Lei 9.279 de 1996, artigo 174, estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris, de 1883, CUP, artigo 6º, bis 3,
excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé, consignando-se ainda que, tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma, para fins de imprescritibilidade da ação anulatória, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante. Recurso especial número 1.306.335 do Rio de Janeiro. Julgado em 25 de abril de 2017. No caso, o Tribunal de Origem, considerando as peculiaridades da espécie, deixou assente não estarem demonstrados os requisitos legais, CUP, para que fosse reconhecida a imprescritibilidade da pretensão das autoras de adjudicação ou nulidade de marcas. Assentou que, embora o signo seja reprodução ou imitação suscetível de produzir confusão de marca, registrada em país signatário da CUP, a marca não era notória no Brasil, entre o público em geral, no início dos anos 70, e considerou a peculiaridade de que a má-fé do grupo réu, ainda que constatada, tem sua eficácia, no caso em discussão, suspensa durante os 30 longos anos em que as partes, autoras e réis, mantiveram relacionamento comercial harmônico. A má-fé foi, portanto, afastada pelas instâncias ordinárias, tendo em vista que as partes mantiveram um acordo comercial ao longo de 30 anos, não podendo, pois, as autoras como tal comportamento dele se beneficiarem. Assim, teria havido uma atuação contraditória com as pretensões deduzidas na presente ação, por terem as autoras anteriormente se relacionado por 3 décadas com os réus, auferindo, logicamente, lucro dessa relação empresarial, para depois de tanto tempo assentindo, em última ratio, com a utilização da sua marca, postular a sua adjudicação ou, alternativamente, a nulidade dos registros efetivados pelos réus. O que a decisão na origem afirmou é que não pode alguém se beneficiar da má-fé da parte contrária, se com esta manteve relação contratual que lhe teria sido anuente e benéfica, justamente pelo lapso temporal em relação ao qual a referida má-fé é alegada para viabilizar a pretensão agora posta em juízo. O ordenamento jurídico repudia esse proceder contraditório, tendo o STJ inúmeros pronunciamentos sufragando a aplicação de vedação do venire contra factum próprio. Assim, não há como acolher a alegação de que a imprescritibilidade objetiva e não comportaria análise do comportamento das partes acerca de tal questão, uma vez que a má-fé é dolo, ou seja, vontade de agir, e tem total relação com o comportamento da parte, sendo certo que a má-fé é requisito expressamente previsto no artigo 6º bis, item 3 da CUP, ao dispor que 3. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé. Legislação, Lei 9.279 de 1996, artigo 174. Convenção da União de Paris de 1883. Galera, vai ter prova de cartório do Estado de São Paulo. Se essa questão cair, vocês mandam uma pizza aqui pra gente. Direito processual penal. Resumo. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias corridos. Processo. Agravo regimental no habeas corpus número 851.985 de São Paulo. Julgado em 14 de maio de 2024. Inteiro teor. Nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as regras do artigo 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a respeito da contagem de prazos, segundo o qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não modificou o prazo para a interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal. Logo, mantida a disposição prevista no artigo 39 da Lei 8.038 de 1990.
Agravo regimental no agravo do recurso especial número 2.087.225 do Distrito Federal. Julgado em 23 de maio de 2023. Legislação, Código de Processo Civil de 2015, artigo 219, Código de Processo Penal, artigo 798 e Lei 8.038 de 1990, artigo 39. Execução penal. A utilização de aparelho celular durante o trabalho externo, sem expressa vedação judicial, não configura falta grave. Nossa, pergunta aqui, certeza que vão cobrar. Processo, agravo regimental no habeas corpus número 851.985 de São Paulo, julgado em 14 de maio de 2024. Inteiro teor. O entendimento da sexta turma do STJ no sentido de que, durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado. Nessa linha, somente nos casos em que a ordem expressa judicial de não usar o telefone fora dos limites da unidade penal é que o apenado poderá ser penalizado por falta grave. Pela infração de desobediência descrita no artigo 50, inciso 6 da Lei de Execução Penal, a LEP. No caso, considerando-se a utilização do aparelho celular na empresa em que o reeducando prestava serviço na modalidade externa, não há falar em desobediência dos deveres previstos em lei, uma vez que não houve advertência do juízo quanto ao uso de celular durante o trabalho externo, bem como a conduta alusiva ao uso de celular durante o trabalho externo não se amolda à previsão legal descrita no artigo 50, inciso 7 da LEP. Vale dizer, inexiste vedação legal à utilização de aparelho de comunicação fora dos penitenciários. Legislação, Lei de Execução Penal, artigo 50, incisos 6 e 7. Direito tributário. Os valores pagos pelas instituições financeiras a seus correspondentes bancários não podem ser deduzidos da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, por não se tratar de despesas com operação de intermediação financeira propriamente dita. Processo. Agravo no recurso especial número 2.001.082 de São Paulo, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. As instituições financeiras, de acordo com o artigo 17 da Lei nº 4.595 de 1964, têm entre suas atividades a operação de intermediação financeira, a qual consiste na captação de recursos dos agentes econômicos superavitários, poupadores, remunerados com juros, para emprestá-los aos agentes deficitários, tomadores, com a cobrança de juros. Para exercer essa atividade, as instituições financeiras podem se valer da contratação de correspondentes bancários que são, em regra, pessoas jurídicas, exceto os prestadores de serviços notariais, pessoa física, contratadas pela instituição financeira para atender clientes e usuários da contratante, que se responsabilizam plenamente pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio da parte contratada. Desse modo, constata-se que os correspondentes, de fato, facilitam o relacionamento da instituição financeira contratante com seus clientes e usuários e a realização dos serviços mais corriqueiros de um banco. Contudo, isso não implica dizer que as despesas desembolsadas para a manutenção daqueles devem ser deduzidas da base do cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Isso porque as despesas que podem ser excluídas da base de cálculo dos referidos tributos são aquelas que diretamente estão relacionadas com a intermediação financeira, a qual, por sua vez, é relação que ocorre entre a instituição financeira e o terceiro, e não entre aquela instituição e o correspondente. O valor da remuneração paga aos correspondentes bancários, que pode ser composta por comissões, na verdade, constitui despesa administrativa decorrente da escolha da instituição bancária de se valer daqueles, os correspondentes, como meio de prestar atividade de intermediação financeira, optando por contratá-los em substituição à admissão direta de empregados e à expansão do número de agências e pontos de atendimento próprios. Essas últimas despesas, portanto, servem para remunerar a relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o seu correspondente bancário, pelo que não se trata de despesas com operação de intermediação financeira propriamente dita. Por isso, não podem tais despesas ser deduzidas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
pois em nada se relaciona com o ato econômico em si. Legislação, Lei nº 4.595 de 1964, artigo 17. Direito previdenciário. A súmula número 289 do STJ aplica-se apenas aos casos de desligamento e de resgate, não se aplicando às de migração entre planos de previdência privada. Processo. Agravo interno dos embargos de declaração no agravo do recurso especial número 1.295.169 Distrito Federal, julgado em 20 de maio de 2024. Inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula número 289, segundo o qual a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recompõe a efetiva desvalorização da moeda. Essa questão já foi decidida pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que reafirmou o entendimento sumular acima citado. Tema 511. É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários. Súmula número 289 do STJ. Por sua vez, de acordo com o tema 943 do STJ, no julgamento do recurso especial número 1.551.488 do Mato Grosso do Sul, decidiu-se que 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de beneficiário, com a aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para a migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e produção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja a concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo o retorno ao status quo ante. Dessa forma, a súmula 289 do STJ aplica-se apenas aos casos de desligamento e de resgate, não se aplicando às de migração entre planos de previdência privada. Súmula da STJ número 289. Precedentes qualificados. Recurso repetitivo da STJ número 511. Recurso repetitivo da STJ tema número 943. Galera, aqui nós temos as novas súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 669. O fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente após o advento da Lei nº 13.106, de 17 de março de 2015, configura o crime previsto no artigo 243 do ECA, aprovada em 12 de junho de 2024. Súmula 670. Nos crimes sexuais cometidos contra a vítima em situação de vulnerabilidade temporária, em que ela recupera suas capacidades físicas e mentais e pleno discernimento para decidir acerca da persuasão penal de seu ofensor, a ação penal é pública condicionada à representação se o fato houver sido praticado na vigência da redação conferida ao artigo 225 do Código Penal pela Lei nº 12.015 de 2009, aprovada em 20 de junho de 2024. E, por último, galera, súmula 671. Não incide o IPI quando sobrevém furto ou roubo do produto industrializado após sua saída do estabelecimento industrial ou equiparado e antes de sua entrega ao adquirente. Aprovada em 20 de junho de 2024. Galera, chegamos ao final desse episódio. Se você chegou até aqui porque você curtiu, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus melhores amigos, deixe 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify. E também não se esqueçam de assistir o recado do professor Marcelo Fortuna aí no começo do vídeo. E para comprar nosso curso de processo civil em alta performance, que a gente treina as pessoas para a primeira fase, para a segunda fase e para a fase oral. Galera, e também no futuro nós vamos soltar um curso de sentença com o professor Marcelo. E também, galera, nós soltamos o combo do curso de processo civil com o curso de humanística. Clique aí na descrição do vídeo para vocês terem acesso. Entre no nosso site www.aretejus.com.br. Galera, é isso aí. Bons estudos. Compartilhem esse audiobook com seus amigos para vocês distribuírem cada vez mais o conhecimento entre as pessoas.
Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!